Compatriotas, chegou a hora de pormos um ponto final no entreguismo, na tirania dos governos contra a nação e nas suas subserviências aos interesses estrangeiros. Basta de colonialismo e servidão. Por isso, ao final desta convocação, conclamamo-vos a entoar comigo o brado de independência e vida. Neste entardecer histórico e solene de 21 de setembro, em que já se prenuncia o início da primavera de 2014, faço saber à nação brasileira que eu sou Francisco Inairo Gomes do Nascimento e, como cidadão brasileiro, em pleno uso e gozo das minhas prerrogativas constitucionais, morais e de cidadão, rejeito o embuste e a charlatanice política a que temos assistido em prejuízo da nação brasileira. E oponho-me veementemente a tudo isso e a muito mais, porque sei que ameaçam a integridade do território brasileiro, afrontam a soberania nacional, reprimem o exercício da cidadania, aviltam a dignidade da pessoa humana, prejudicam os valores sociais da livre iniciativa e do trabalho e maquilam o pluralismo político, ignorando e violando os sagrados postulados da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil, pondo em risco a harmonia social, o nosso sossego e a nossa paz. Está na hora de sofrearmos os ousados estelionatos eleitorais dos partidos políticos e as tiranias dos nossos governos contra a nação. Esse é um dever intransferível de cada brasileiro, para evitarmos o mergulho da nossa nação num irreversível e intolerável regime de servidão. As manifestações do inconformismo nacional, nas ruas e nas redes sociais, têm sido criticadas por se limitarem a protestos mostrando o que não queremos. Isso, gente, é apenas a prova do descaso dos partidos e políticos para conosco, que nunca nos mostraram o rumo de um objetivo digno a ser alcançado. Não fosse isso, há muito tempo, o gigante, que é essa nação brasileira, já estaria acordado e de pé, consciente e organizado como agora, para marchar na direção certa, mostrar e exigir o que queremos, inclusive dizendo quando e como deverão ser satisfeitos os nossos anseios e respeitados os nossos direitos. Se não, vejamos. Queremos cada vez mais fortalecida a unidade étnica da nação brasileira. Aqui não temos índios, pretos, brancos, amarelos, e já não temos mulatos, cafusos ou mamelucos. Temos sim brasileiros, que como tal precisam ser respeitados. Queremos cada vez mais íntegro o território brasileiro. Somos uma nação pacífica e ordeira e jamais cobiçamos as terras alheias. Em nosso território só queremos a paz e conclamamos os brasileiros a repelirem as guerras e as ideias que induzem a secessão do Brasil. Queremos o respeito incondicional à nossa soberania, a liberdade para com o exercício pleno da cidadania, o respeito à nossa dignidade, a garantia dos valores sociais, da livre iniciativa e do trabalho, o pluralismo político e não o pluripartidarismo fajuto. Queremos o cumprimento dos postulados da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a observância dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela atual Constituição Federal. Queremos acabar de uma vez por todas com a malversação das finanças públicas, tanto aquela que desvia os nossos impostos para fins espúrios, como, em especial, aquela que represa o dinheiro
para condenar a nação sem recursos a morrer à míngua. Queremos pagar impostos, sim, mas nunca ser condenados a suportar uma carga tributária exagerada e desnecessária, principalmente quando essa política tem por fim um disfarçado e contínuo empobrecimento da nação. Queremos um Estado e governos muito éticos a serviço exclusivo da nação, comprometidos com a expansão da nossa soberania e da nossa liberdade, com a justiça econômica e social, com o progresso e com a paz. Desvio de finalidades? Nem pensar. Queremos a demarquia, a verdadeira democracia. A participação social no planejamento das ações do Estado e na elaboração dos orçamentos. Queremos frear e reverter a desnacionalização da nossa economia e o fortalecimento do mercado interno nacional. Queremos e temos a receita para manter os preços estáveis e iguais em todo o território nacional, pondo um fim na manipulação criminosa da lei da oferta e da procura, bem como dos preços de bens e serviços na economia. Queremos a gestão pública livre da sanha e das influências dos monopólios e da agiotagem transnacionais, à frente de uma economia saudável e imune às oscilações inconvenientes entre períodos de inflação e recessão. Queremos crédito, muito crédito, tanto para investimentos fixos como para o capital de giro, e que seja pleno e público para atender as pessoas físicas e as empresas nacionais, na agropecuária, na mineração, na indústria, no comércio e nas demais do setor de serviços. Queremos planejamento urbano, urbanismo e cidades modernas, a solução do déficit habitacional crônico e o fim das políticas públicas emperradas, inspiradas na falsa escassez de recursos, que só priorizam o aproveitamento de velhas estruturas improvisadas. Queremos a qualidade total nos serviços públicos, o controle das correntes migratórias, o fim das filas e total descongestionamento da infraestrutura em todos os nossos centros urbanos. Queremos apoio incondicional à cultura nacional, para a melhoria no padrão dos hábitos e costumes alimentares e habitacionais, na arquitetura, da literatura, do turismo, da música, da pintura, do esporte, etc., e a contenção da invasão incontrolada da cultura alienígena. Queremos o pluralismo político, saudável em substituição a esse singularismo político maquiado e travestido de pluripartidarismo. Uma nova classe política, ética e imune à corrupção dos partidos, ao profissionalismo político e aos escusos estelionatos eleitorais. Queremos o pleno emprego, individual e social, para gerar trabalho, produção e distribuir rendas suficientes para garantir a dignidade de todos os cidadãos, desde o primeiro até o último dia de sua existência. Queremos salários dignos e compatíveis com o custo de vida, que levem em consideração o consumo necessário, a expectativa de vida e a vida economicamente ativa normais de um ser humano. Queremos nossas famílias amparadas e livres da exclusão social, nossas crianças e jovens economicamente independentes dos pais, nossos idosos com aposentadorias dignas e reavendo todas as perdas causadas pela tirania dos maus governos. Queremos a excelência das políticas públicas, sejam elas diretas ou indiretas, maiormente aquelas voltadas para a segurança e a proteção da moral e dos bons costumes. Queremos educação de qualidade, pesquisas científicas e a busca da autossuficiência científica e tecnológica em todas as áreas do conhecimento, para tanto que não se poupe investimentos nem apoio aos nossos mestres. Queremos serviços de saúde preventivos e corretivos da melhor qualidade e em todas as especialidades. Que todos os investimentos sejam disponibilizados para que os profissionais de saúde possam atender a esse desafio. Queremos a preservação do meio ambiente. Todavia, sem a hipocrisia de falsos ambientalistas, cujas ONGs estrangeiras
usa o pretexto da sustentabilidade para fins escusos e prejudiciais ao crescimento, ao desenvolvimento e à soberania nacionais. Queremos atenção, competência e uma gestão pública excelente, investindo maciçamente na infraestrutura, modernizando e expandindo as matrizes hídrica, energética, de comunicação, de transportes e de saneamento básico em todo o âmbito nacional. Queremos um judiciário ágil e competente, livre do abuso de poder e da incondicional discricionariedade, cumprindo seu papel conciliador de poderoso e eficaz anteparo protetor da sociedade contra os efeitos da violência e da impunidade. Queremos mais responsabilidade para com a segurança nacional. Que sejam feitos os investimentos necessários à logística e à elevação dos efetivos das Forças Armadas, bem como ao aparelhamento das polícias federal, civil, militar e do Corpo de Bombeiros. Queremos as Forças Armadas subordinadas ao poder maior da nação, que é o poder constituinte nacional, para que possam cumprir o seu nobre papel de garantir a integridade do território brasileiro e a soberania nacional, e não a mera segurança de governos. Queremos mais altivez e menos subserviência na condução da política de relações e comércio exteriores, e mais controle e ética nas transferências internacionais de capitais líquidos, importações, exportações e no câmbio. Queremos a gestão dos recursos humanos e do patrimônio públicos excelente, respeitando os direitos trabalhistas dos seus servidores e pondo fim ao Estado velhaco, que para não honrar seus compromissos se esconde atrás dos vergonhosos precatórios. Queremos a proteção integral e uma ostensiva fiscalização e controle para garantir os direitos dos consumidores, identificar as causas das especulações de preços e conter a sanha e a ganância dos especuladores. Aqui cabe um esclarecimento. Para quem estamos dizendo o que queremos? E eu vos respondo. É para a nação brasileira, para nós mesmos, cidadãos, enquanto donos do Brasil e integrantes desta Constituinte. Equivocado está quem pensa que nós, os cidadãos, dependemos dos nossos governos. Os patrões não dependem dos seus empregados. Somos uma nação soberana. Com esta Constituinte, saibam todos, o que queremos é o que faremos. E não tenhamos dúvida de que esta Constituinte não descansará enquanto não auscultar toda a nação, que certamente haverá de querer e exigir muito mais, porque é seu direito e porque existem os meios e os recursos necessários para tanto. Considerando-se que todos esses direitos não vêm sendo atendidos em consequência da grave corrupção disseminada em todas as instâncias e esferas dos três poderes da União, considerando-se que, quando instituímos um Estado soberano, foi para ampliar nossa soberania e nunca para restringi-la, considerando-se que o Estado foi criado e os governos são eleitos para nos ajudar e nunca para nos perseguir ou prejudicar da forma como hoje está acontecendo. Considerando-se que o poder constituído por 8 vezes na história nacional já tomou a iniciativa de convocar assembleias constituintes sem a legitimidade necessária para fazê-lo, o que resultou em constituições eivadas de vícios e casuísmos prejudiciais aos interesses nacionais. Considerando-se que somente o poder constituinte originário individual tem legitimidade para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e que somente ao poder constituinte originário nacional tem a necessária legitimidade para referendar as decisões que dela emanarem. Investido do poder constituinte originário individual, animado pela fé em Deus e com fundamento nos sãos princípios da moral e da razão, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição da República Federativa do Brasil, resolvo, em defesa da soberania,
da cidadania, da dignidade humana, dos valores sociais, da livre iniciativa e do trabalho, do pluralismo político, da ética, da moral e dos bons costumes nacionais, assumir a responsabilidade deste ato no qual tomo a iniciativa de convocar a nação brasileira, nas pessoas físicas dos cidadãos brasileiros, para se manifestar em Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética, com o propósito de construirmos uma nova ordem nacional, capaz de libertar a nação da tirania, da corrupção, da injustiça, da violência e do atraso milenar imposto pela ordem econômica espúria a partir da implementação de um programa de governo ético que atenda às demandas da nação brasileira. Esta Assembleia será ampla, geral e restrita, mas imune às influências e participação do poder constituído, das pessoas jurídicas, dos partidos políticos registrados no TSE, além de tudo quanto for estranho ou prejudicial aos interesses da nação. As pessoas físicas, estas sim, terão igualdade de direitos à participação enquanto cidadãos brasileiros. Para tanto, neste ato, assumo a presidência dos trabalhos. Convido a todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiros, legitimamente investidos dos nossos poderes constituintes originários, para tomarmos parte nesta Assembleia Constituinte e exercermos as prerrogativas inerentes às nossas cidadanias. Considerando-se ser direito da nação o amplo conhecimento da verdade sobre todas as ações desta Assembleia Nacional Constituinte, ficam convidados os concessionários de serviços públicos de comunicação, televisões, rádios, jornais, etc., a darem total e fiel cobertura aos trabalhos desta Constituinte. Ante a necessidade de incondicional respeito à soberania desta Assembleia Constituinte, impõe-se o princípio moral da ética e a moral, enquanto síntese dos bons hábitos e costumes de uma nação soberana, como seu único e exclusivo regimento interno, norteador das suas iniciativas e decisões para todos os fins de fato e de direito. Conclama todas as pessoas físicas, cidadãs e cidadãos, para exercerem os seus direitos, bem como para cumprirem os seus deveres, visando ao custeio das atividades desta Assembleia Constituinte, para que ela possa marchar rumo aos seus objetivos, livre da corrupção e da influência do poder econômico, inclusive do poder constituído atual. Queremos uma Assembleia Nacional Constituinte imune à corrupção e comprometida exclusivamente com a defesa de interesses nacionais e de cada cidadão brasileiro, custeada somente com recursos limpos dos cidadãos, que sejam obtidos por meios lícitos e mediante contribuições comprovadas, para assegurar a transparência das suas receitas e despesas. Fica desde já criada uma diretoria administrativa e financeira como órgão responsável pelo controle contábil, financeiro e emissão de todos os relatórios e demonstrações contábeis dos atos e fatos econômicos ocorridos durante o período de funcionamento desta Assembleia Nacional Constituinte. À diretoria administrativa e financeira ficam conferidos poderes para obter junto à Receita Federal um CNPJ para uso da Assembleia Nacional Constituinte e junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal para abrir contas correntes destinadas ao movimento dos valores arrecadados e gastos pela Assembleia Nacional Constituinte. Essas contas deverão permitir o livre acesso às suas movimentações para a total ciência dos cidadãos interessados. Dentro dos estritos parâmetros da ética, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ipso facto, fica autorizado a agir em seu nome e com legitimidade para representá-la em todos os atos e ações que sejam do seu interesse. Em seus atos oficiais, a presidência e suas diretorias se manifestarão mediante a edição de resoluções, ofícios e memorandos. Outro sim, faço a primeira contribuição. Dou início aos trabalhos e passo a informar
as medidas e sugestões iniciais, bem como distribuir atribuições para aqueles que desejarem se engajar na construção do programa desta Assembleia Nacional Constituinte. Com ética e mérito, vamos ao trabalho, vamos à festa, independência e vida. Em Brasília, no dia 21 de setembro do ano de 2014, às 17 horas. Eu sou Francisco Inairo Gomes do Nascimento, agora presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética.